Começa agora Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, para enfatizar ações da entidade e fomentar a cultura. Produção ICPA, edição Natiele Drese. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Fraterna saudação, imenso é o prazer de estabelecer este contato todos os domingos, a todos muito fraternamente. Neste 26 de abril de 2026, estamos num tempo especial, o tempo de outono. Sexta-feira choveu bastante e nesta semana agora que vamos entrar, há uma previsão de que se inicie o tempo frio. Teremos a queda acentuada das temperaturas prevista a partir de amanhã, segunda-feira. Então, preparemos-nos. É o tempo do outono e inverno aqui no hemisfério sul. É o tempo do outono e inverno, particularmente na região sul do Brasil. Raízes da Germanidade, mais uma edição com muita alegria na sua companhia. Muito obrigado por nos dar o prazer de nos acompanhar nestes 30 minutos. No programa de hoje abordaremos dois temas muito peculiares. E esta abordagem, ela decorre do comentário do comendador Wetterfahn Mildo Fenner. O comendador Wetterfahn Mildo Fenner nos apresenta hoje uma abordagem sobre o processo eleitoral no Brasil e na Alemanha. E então, ampliando esta abordagem, apresentaremos alguns dados peculiares do processo eleitoral de 2026 no Brasil e também falaremos deste histórico encontro nesta semana que passou, de domingo até terça-feira, entre os governos brasileiro e alemão, que tem uma repercussão muito importante para o Mercosul, para o Brasil e numa expectativa que temos também para a nossa região. Esta é a realidade do mundo globalizado que vivemos. Nós devemos considerar que os reflexos das grandes ações também podem nos impactar positiva ou negativamente. Podemos perceber claramente que o mundo está afetado pela ação do governo norte-americano com o Irã envolvendo vários países da Ásia, do Oriente Médio. E isto tem impacto direto no custo de vida para todos nós. O impacto energético, o impacto no preço do petróleo. Tudo isto envolve a macroeconomia. E quando um tratado como o do Mercosul e da Comunidade Europeia é firmado, isso também tem seu impacto. E este impacto procuraremos abordar neste programa. E iniciemos o programa ouvindo a boa música, agradecendo o apoio dos patrocinadores Aldo Alberto Wilhelm, a dona Isa Ruth Schmitz e a dona Anélia Dahlmeier, e as empresas Dikoff Alimentos, Olaria Golds, Funerária e Marmoraria Persky e Cibele Companhia Limitada, empresas importantes e pessoas queridas apoiadoras do Instituto Cultural Brasileiro Alemão. Vamos então à boa música. Zählt scheinbar im Leben nur mehr der Reichtum bis Gut und das Geld. Viel wichtiger ist aber eben Glück, viel Gesundheit und Frieden auf der Welt. Drum singen wir euch jetzt ein Liedl, das ein bisschen zum Denken regt an, dass wir zufrieden ein Jahr mit
schon fragen. Die nehmen ja scheinbar fast alles in Kauf. Gewinn und Profit muss erreicht werden. Von Verlust will keiner was hören. Das weniger mehr ist, das wird uns oft klar, doch das liegt ja so vielen ganz fern. Das Leben ist so schön, man muss halt nur verstehen, wenn man nicht alles so geht, wie man will im Leben. Wenn's einer recht versteht, kann er so vieles sehen, was uns der Herrgott hat, so alles geben. Das Leben ist so schön, man muss halt nur verstehen, was uns der Herrgott hat, so alles geben. A Natiele Dreze, editora do programa, escolheu uma música muito agradável para ouvirmos. E essa música enseja o comentário da presidente do ICPA. A instituição está em plena atividade de estrutura e manutenção. Vamos ouvir o que a presidente Rosângela Rode Wilhelm tem a dizer sobre o que está acontecendo no ICPA. Saúdo os queridos ouvintes deste programa, associados, apoiadores e comunidade em geral. Em nome do ICPA, desejo comunicar aos nossos associados e à comunidade toda que o nosso instituto está passando por algumas pequenas reformas, que consistem na pintura externa do prédio e no conserto do telhado da Casa da Charlotte. O reparo no telhado da Casa da Charlotte já foi realizado. Foi necessária a retirada de todas as telhas para então colocar por baixo das ripas uma manta impermeável, para então recolocar as mesmas telhas, uma vez que haviam goteiras. Uma breve explicação para justificar a não troca por telhas novas, sendo que as atuais estão com mini fissuras pelo tempo, pois elas têm mais de 100 anos. Mas não podíamos substituí-las, para não descaracterizar a casa, por se tratar de uma casa-museu de época. Mas o problema da casa está resolvido. A Casa da Charlotte ficou muito legal. Ficamos muito felizes com isso. Quanto à pintura do prédio do Instituto, também se fez necessária, uma vez que o ICPA e a Casa da Charlotte juntos hoje são ponto turístico oficial do Geoparque Quarta Colônia, reconhecido pela Unesco. Isso faz com que tenhamos sempre presente que somos responsáveis pela boa apresentação e manutenção deste magnífico patrimônio cultural que temos em Agudo. Também ainda quero trazer para a comunidade que no dia 28 de maio vai palestrar no ICPA o senhor Felipe Kuhn Braun, grande pesquisador e também escritor sobre a germanidade, com especial atenção em antigas fotografias de família. Quem, porém, está cuidando desse assunto, mais especificamente, é a vice-presidente Lisanne Dreves e a escritora Yolanda Wilhelm Dieckhoff, que trarão o assunto com mais detalhes nos próximos programas. Eu finalizo minha participação hoje lembrando a todos, em especial aos associados, que maio é o mês do aniversário do ICPA, que foi fundado em 5 de maio de 1982. Portanto, o ICPA faz em 2026 44 anos. E também durante o mês de maio acontecerá a Assembleia Geral Ordinária, ainda sem data marcada, ocasião em que será votada a nova diretoria. A divulgação do edital será oficializada nos próximos programas. Me despeço hoje desejando a todos um bom domingo e uma ótima semana e nunca deixando de agradecer todos os que colaboram e que já colaboraram de alguma forma com o ICPA, principalmente os patrocinadores deste programa que é tão importante para o Instituto. Obrigada, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Este é o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, consciente de seu papel, de sua relevância no contexto cultural, histórico, turístico e de infraestrutura do município de Agudo. Agudo tem desde 1982 esta entidade tão importante e que merece a sua cooperação. Se você ainda não é associado, associe-se. E se você já é associado, então vá ao ICPA e regularize ou procure antecipar a sua anualidade e também for de seu desejo, dado ao custo das obras que a presidente recém anunciou, faça a sua doação para o Instituto Cultural Brasileiro Alemão. Afinal, ele orgulha a nós todos. Falava no início do programa que o comendador Mildo Fenner faria uma abordagem em seu comentário sobre o processo eleitoral do Brasil e da Alemanha. Olá, ouvintes do programa Raízes da Germanidade, do Instituto Cultural Brasileiro Alemão, o ICBA. Neste programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que logo será o centro das atenções, especialmente no segundo semestre deste ano. O assunto é a eleição, ocasião em que as pessoas elegem seus representantes que irão conduzir nossos destinos e tomar decisões importantes nos altos cargos que ocuparão. No Brasil, esse ano, as eleições ocorrerão em 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores e deputados. Será o primeiro turno e, em caso de necessidade, haverá mais outro turno no dia 25 de outubro. Pois na Alemanha, um dos assuntos palpitantes do momento também é a eleição do presidente Frank-Walter Steinmeier, no início de 2027. Este é o segundo mandato de Steinmeier, e um aspecto interessante nas especulações sucessórias é o fato de que a maioria dos partidos políticos daquele país já está fazendo campanha para que uma mulher assuma o cargo. Seria algo inédito, porque desde a Segunda Guerra Mundial, 12 políticos ocuparam a presidência, todos homens. O apelo é tanto que até mesmo a candidatura da ex-chanceler federal Angela Merkel chegou a ser sugerida pelo Partido Verde. Merkel chefiou o governo alemão por 16 anos e manteve altos índices de popularidade durante todo o período. Na Alemanha, ao contrário do Brasil, o presidente tem atribuições executivas, mas seus poderes são mais simbólicos, embora seja o chefe de Estado. A Constituição alemã, chamada de Lei Fundamental, dá a ele competência de assinar acordos e tratados internacionais e nomear ministros, mas o comando efetivo do país cabe ao governo, chefiado pelo chanceler federal, cargo atualmente ocupado por Friedrich Merz. Os alemães não elegem diretamente seu presidente, ao contrário dos brasileiros. Esse papel fica com a Convenção Federal, composta por 630 deputados do Bundestag e por igual número de representantes dos 16 estados federados. O voto é secreto e não há debate, e a reeleição é permitida uma vez. Todos os candidatos a presidente devem ser cidadãos alemães e ter pelo menos 40 anos de idade, sendo eleito quem obtiver mais da metade dos votos. Se isso não ocorrer em 2 rodadas, realiza-se uma terceira e última votação, na qual vence quem obtiver maioria simples. Na Alemanha, também ao contrário do Brasil, o voto é facultativo e não há título eleitoral. Algumas semanas antes do dia da votação, que sempre acontece em um domingo ou feriado, os eleitores recebem pelo correio as instruções sobre o local de votação. Também se pode votar pelo correio e esse direito é muito usado por quem mora no exterior,
quem está viajando ou doente. Por hoje é isso. Até nosso próximo encontro. Bem, aí está então a abordagem que o comendador Mildo Fenner faz sobre o processo eleitoral, que no Brasil acontecerá neste ano e na Alemanha no ano que vem. E no Brasil também temos eleições este ano. Nós elegeremos presidente da República, governador do estado, 2 senadores, 1 deputado estadual e 1 deputado federal. Portanto, ao irmos à urna, num processo que no Brasil estabelece o voto como sendo obrigatório, nós estaremos digitando votos para 6 cargos a serem preenchidos nesta eleição do primeiro domingo de outubro. E, repetindo, se não houver decisão para os cargos majoritários no primeiro turno, estaremos retornando às urnas para, no último domingo de outubro, então votarmos para aqueles cargos que não tiverem a eleição definida no primeiro turno, quais sejam os de presidente da República e governador do estado. Esses são votos majoritários. Os outros votos, senador, deputado estadual e deputado federal, são votos proporcionais. Os votos serão computados e serão eleitos aqueles que atingirem os critérios da lei. Entretanto, para presidente da República e governador do estado, há que se ter a maioria absoluta dos votos válidos. E isso pode não ser obtido no primeiro turno. Embora o programa não tenha este viés de informações mais apuradas do campo institucional do Brasil, mas ensejando o fato de eleições, podemos abordar, sim, porque diz respeito à nossa condição de cidadãos brasileiros. Em 2026, o nosso Senado Federal será renovado em 2/3, ou seja, os 26 estados da federação elegerão, cada um, 2 senadores. No Rio Grande do Sul, onde temos 3 senadores, na eleição de 2022, foi eleito o senador Hamilton Mourão, do Partido Republicano. Ele foi vice-presidente de Jair Bolsonaro e se elegeu senador, tem mandato de 8 anos. Neste ano, os eleitores votarão em 2 senadores para ocupar a cadeira titulada por Paulo Paim, do PT, que já cumpre o 3º mandato de senador, foi eleito a primeira vez em 2002, e Luiz Carlos Heinz, do Progressistas, eleito em 2018 com 1 mandato de senador. Então, esses 2 não mais serão senadores e o Rio Grande do Sul, os eleitores gaúchos, elegerão entre todos os candidatos que virão a ser propostos 2 que ocuparão estas vagas de representação do Estado rio-grandense no Congresso Nacional, uma vez que os deputados federais representam a população. Eles têm a proporção, o número de deputados é estabelecido pela proporção da população, e o número de senadores, a Constituição fixou como um número fixo. A Câmara Alta é composta por 3 senadores de cada estado da federação. Como já afirmamos antes, os deputados representam proporcionalmente a população dos estados. Nós temos 513 deputados. Havia uma iniciativa de aumentar esse número para 531. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu este aumento de deputados, mantendo os atuais 513. O menor número de deputados que um estado tem é 8. Os estados do Acre, do Amazonas, do Amapá, do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Depois, com 9 deputados, o estado do Alagoas, com 10 deputados, os estados do Espírito Santo e do Piauí, com 12, a Paraíba, com 16, Santa Catarina, 17 deputados federais, Goiás, 17 também o estado do Pará,
18 deputados o estado do Maranhão, 22 o estado do Ceará, Pernambuco elege 25 deputados federais, o Paraná elege 30, o Rio Grande do Sul elege 31, a Bahia elege 39, tem mais população que o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro elege 46, Minas Gerais 53 deputados e o estado de São Paulo, a grande locomotiva do país, elege 70 deputados federais. Esta é a composição das 513 vagas no Congresso Nacional. Então desejamos que todos tenham um bom acesso às urnas e a tranquilidade, a serenidade e a maturidade para eleger bem os cargos majoritários, presidente e governador, e os cargos proporcionais, deputado estadual, deputado federal e senadores. Ainda sobre a questão das eleições do Brasil neste ano, um fato novo. A Emenda Constitucional 111 de 2021 fixou que, de agora em diante, a partir desta eleição, a posse de prefeitos continua sendo no dia 1º de janeiro, como vem acontecendo desde 1988. Entretanto, a posse do presidente da República será em 5 de janeiro e a dos governadores do estado em 6 de janeiro. Então, o novo presidente da República será empossado em 5 de janeiro de 2027 e o novo governador do estado em 6 de janeiro de 2027. Este é Raízes da Germanidade, programa do ICPA, todos os domingos às 7 da manhã e às 5:30 da tarde, apoiado pelos patrocinadores que ouviremos agora. Em algum momento poderão ser necessários, e quando isto acontecer, confie em Persky Serviços Funerários. Trâmites de documentos, urnas funerárias, capelas velatórias, translados, cremação, lápides e túmulos. Tudo na Persky. Também pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam a sua residência. Qualidade em produtos, agilidade em serviços, atendimento e negociação. Funerária e marmoraria Persky, em Agudo. Plantão permanente 559-9622-4283. Dikov Alimentos. Adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e região, e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras da fronteira gaúcha, Dikov Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico e apoia a cultura. Quer qualidade em sua mesa? Rei Arthur. Conheça mais em www.dikov.com.br. Cibele e Companhia Limitada, tradição e experiência a serviço do agro, com conceito regional em serviço de mecânica de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibele e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fone 559-9993-2586. Para construir ou reformar em alvenaria, tijolos. Tijolos Olaria Goltz. Décadas de experiência. Qualidade no produto, agilidade na entrega, facilidade na transação. Tijolos Olaria Goltz. Dá conta do recado. Estrada Municipal Armando Goltz, quase esquina com a Rodovia do Imigrante, em Agudo. Contato 55-999-26-0420. Também são importantes para o suporte do programa os associados Isa Ruth Schmitz, Anélia Dahlmeier e Aldo Alberto Wilhelm. Obrigado a todos. As nações Brasil e Alemanha estão irmanadas nestes dias, pois em Hannover acontece a Hannover Messe, a grande mostra de tecnologia industrial do mundo e que neste ano tem como parceiro o Brasil.
E para abrir a feira, no domingo passado, o presidente da República do Brasil visitou a Alemanha e, junto com o chanceler federal alemão, fez a abertura desta grande mostra. E tal é a importância do Brasil para a Alemanha no contexto histórico atual, também de interesse comercial de ambos os países, mas sobretudo da Alemanha, que deseja exportar mais ainda para o Brasil, que fez com que o Estado alemão recebesse o governo brasileiro com honras militares que só foram concedidas ao presidente americano Barack Obama uma década atrás. O país do Brasil agora é mais importante para a Alemanha do que nunca, aportou um jornal Süddeutsche Zeitung. Esta matéria eu extraí do portal de notícias Terra, replicando o que afirma a imprensa alemã a partir da grande agência e emissora Deutsche Welle. Os governos alemão e brasileiro veem o acordo Mercosul e União Europeia com muito otimismo. Negociado há mais de 2 décadas, vai entrar em vigor agora em maio esse acordo de forma provisória e tem o potencial de criar uma zona de livre comércio com 715 milhões de pessoas e 20% da produção econômica global. A Alemanha é a 4ª maior parceira comercial do Brasil, antecedida dos Estados Unidos, da Argentina e da China. O 4º país é a Alemanha. Mas há uma perspectiva, e aí vem a importância, talvez, deste acordo Mercosul-União Europeia, para que o Brasil possa aumentar a sua exportação de produtos industrializados, sim, pois temos vanguardas em vários aspectos, mas para nós, região sul do Brasil, há uma expectativa, e é muito clara, de exportação de alimentos. E então há uma expectativa de que também se abra para o mercado alemão e da comunidade europeia a entrada do arroz brasileiro, pois hoje o europeu consome o arroz asiático. Quiçá haja aumento de exportação, entre na balança comercial o produto arroz, o que seria extremamente significativo para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul e, por consequência, também para os queridos orizicultores de Agudo, que hoje são importantes responsáveis pela economia do município. O arroz com preço melhor, melhora a economia de todos. O mercado comum europeu, a União Europeia e o Mercosul, em uma zona de livre comércio que começa a vigorar agora em maio, poderá significar relevância para a nossa região, quiçá. Este é Raízes da Germanidade do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, que ainda ao final vai fazer homenagem aos aniversariantes. Hoje, 26 de abril, está aniversariando o associado Ademir Kessler. Amanhã, 27, aniversariará Iria Alice Marin Filler. E também dia 27, a esposa do comendador Wetterfahne e comentarista do Raízes da Germanidade, Elisângela Fenner. Dia 28, Remar José Puntel. E dia 28 também, Vanilda Pereira. E dia 29, sócio proprietário da funerária e marmoraria Persky, patrocinador Robson Luiz Persky da Silva. A eles, cumprimentos e os votos de que eles, aniversariantes, e todos os ouvintes tenham um bom domingo. Paz e bem. Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICBA. Volta no próximo domingo, em 2 horários, às 7 da manhã e 5:30 da tarde. Bis am nächsten Sonntag.